Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo VISC11 ao Vinci Shopping Center, fundo de investimento imobiliário. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance do fundo nesse mês de junho, muita notícia aqui para a gente compartilhar aqui com o relatório gerencial. Então fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal disseminando essas informações, tá? Ajudar o canal a se crescer também. E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá e encurta a distância. Vamos lá então, relatório gerencial do VISC11, vamos ver aqui os destaques do mês de junho, né, como é comum o fundo colocar, mas antes as informações gerais para quem não conhece o fundo, é um fundo de shopping center, gerido pela Vinci Real Estate, administrado pela BRL, trouxe um fundo que ano que vem, março do ano que vem, já faz 10 anos de mercado, e o código de negociação na bolsa VISC11, VISC11, comumente como é chamado aqui, né? E Shopping Center é o foco de atuação para investidores em geral, fechou no mercado aí acima do valor patrimonial, inclusive está sendo negociado em torno de R$ 120 aí nesse fechamento da primeira semana de julho, mas encerrou 30 de junho a 118,85, acima do valor patrimonial, e 18,5 milhões de cotas emitidas, aproximadamente mais de 254 cotistas. Se você é um deles, deixa o seu like aí, tá? Visualiza aí o vídeo, compartilhe com outros investidores, tá? Compartilhe com a gente também suas sugestões de vídeo aí nos comentários do VISC11. Bom, fundo provavelmente pagando mais de aqui aproximadamente a menor taxa, né? 1,05%, um fundo aí muito grande, né, em relação ao seu patrimônio. O valor de mercado está superior ao valor patrimonial, inclusive, e não tem taxa de performance. Vamos mais para baixo aqui então nos destaques. Agora sim, destaques no mês de junho, o fundo distribuindo 85 centavos por cota. Tá? A gente vai ver o resultado, o detalhamento desse resultado do fundo, distribuindo mais do que o rendimento, mas a gente vai entender o porquê. O fundo distribuiu aí, ó, 95,1% do resultado gerado no semestre, nesse primeiro semestre. Ele é obrigado a distribuir no mínimo 95%, então ficou praticamente ali no osso da distribuição, né? Mantendo aí retido praticamente os outros 5% que ele não é obrigado a distribuir. Bom, ganho de capital do fundo, a expectativa, na verdade, tá, de 5,4 milhões de reais. Isso é que o fundo celebrou aí um memorando de potencial venda de 3 participações em 3 shopping centers diferentes, né? Que pode gerar aí um ganho de capital de R$ 5,41, na verdade, né? Não é 5 milhões, né? Mas é quase 300 milhões na venda e pode gerar quase 100 milhões de ganho de capital, o que dá R$ 5,41 por cota aproximadamente. E o fundo tem que distribuir no mínimo isso aí 95% ao longo dos recebimentos, que não vai ser à vista, né? Vai ser ao longo aí até 2025, essa é a expectativa aqui desse memorando, e o fundo teve um volume de negociação muito acima aí do normal, né? A gente vai verificar também esse volume mais para baixo. Então fique conosco aí no relatório, que é o cenário macroeconômico. Eu vou deixar para que você faça a leitura dessa primeira página aqui do relatório, falando sobre o cenário econômico aí nacional e internacional. Nas atualizações do fundo, a gente verifica então, o fundo teve um resultado de 78 centavos e distribuiu 85 centavos, 7 centavos a mais, mas manteve ali a distribuição dentro do limite dos 95% de distribuição, tá? Então não foi nada absurdo, foi dentro ali da expectativa de distribuição. E o fundo ainda está com resultado acumulado não distribuído de 74 centavos por cota. Aqui a gente vê os indicadores operacionais dos shoppings, que a gente vai falar também mais para baixo, né? Teve patamares aí saudáveis comparados com 2022, crescimento do caixa de quase 6%. A gente vai falar dessas taxas um pouquinho mais para baixo. E aqui mais para baixo também tem a questão aqui do fato relevante de junho, exatamente o memorando aí de intenção de venda de participações em 3 shoppings, no shopping lá de Florianópolis, do Vila Romana,
fundo pretende vender 10%, 9% do Shopping Iguatemi Bosque lá em Fortaleza e 5% do Ribeirão Shopping localizado em Ribeirão Preto, São Paulo. A transação total dessas participações é quase 300 milhões de reais, como eu falei, né? Estimativa de retorno é de 7,3% com base no NOI caixa apurado nos últimos 12 meses, encerrados em abril. E o fundo permanecerá com 20% no Vila Romana, nesse aqui, 6% no Iguatemi Bosque e 15,3% no Ribeirão Preto. Tá? Isso aí pode gerar um caixa, inicialmente vai gerar um ganho de capital de 94,2 milhões, mas com as atualizações previstas pelo IPCA até a última transação lá em janeiro de 2025, pode ultrapassar então os 100 milhões de reais de ganho de capital. O fundo então tem uma estimativa de R$ 5,41 por cota e isso tem 95% disso tem que ser distribuído ao cotista, né? Eu sei que faça uma assembleia aí, uma assembleia extraordinária, uma assembleia dos cotistas autorizando e os cotistas autorizando a não distribuir esse valor, né? Mas a princípio tem que se cumprir a legislação. Bom, mais para baixo aqui, vamos acelerar aqui o relatório, né? Tem também o impacto dos earnouts, acho que é isso assim que se fala, né? Earnouts da cota patrimonial. Isso aqui é dentro das transações feitas aqui do Ribeirão Preto, do Portfólio Ancai e do Praia da Costa, foi realizado no período de pandemia, né, muita incerteza, e ficou atrelado a alguns valores ali às performances operacionais desses 3 shoppings adquiridos. Então a performance aí ficou acima do esperado, né, e agora o fundo tem que aí cumprir com as cláusulas de aquisição aos vendedores, né? Então o fundo tem que pagar 37,5 milhões ao vendedor do shopping Ribeirão Preto, vai ter que ser pago lá em dezembro de 23 e 90 milhões aproximadamente ao portfólio Ancar previsto para janeiro de 2024. Já o shopping lá o Praia da Costa não tem aí a estimativa de pagamento, mas que tem que ser feito aqui em janeiro de 2025, provavelmente. Que vai considerar o NOI do shopping para 2024, né? Então por isso que não tem ainda aí esse valor. Bom, mais para baixo então, vamos pular essa parte aqui. O fundo está aí obrigações a pagar em relação aos earnouts. Acho que é assim que se fala, tá, gente? Estou ainda aprendendo a falar inglês. Vamos lá então. Fato relevante aqui: o fundo contratou o XP Investimento para a formação aí de mercado da gestora Vinci, né? Vinci Gestora. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica a performance do fundo. Então o fundo teve um resultado de 20 milhões de reais nesse período, né? O fundo tem uma alavancagem aqui, despesas aí com alavancagens de 3,4 milhões de reais, né? Dos financiamentos aí do shopping, né? Os serviços da dívida, que não é considerado aqui a amortização, é só os juros e encargos, né? Que o fundo deve aí em relação aos CRIs que ele tem na carteira. Aqui a taxa de administração fundo de 2,3 milhões, com base normalmente no PL do fundo, né? Gestor administrador. E o resultado total do fundo foi de 14 milhões e meio, o fundo distribuiu 15,8 milhões, utilizou aí 7 centavos por cota, mas manteve ali a distribuição dentro dos 95% distribuído, né? 95,1% como a gente viu. Em 2023, nesse semestre, então, o fundo teve um resultado de 86 centavos por cota e distribuiu 82 centavos por cota. Então, o fundo aí fez uma distribuição mais linearizada nesse mês, né? Manteve ali uma performance de distribuição, né? Porque normalmente o fundo tem resultados melhores ali após o Natal, né? Então o fundo teve resultados aqui gerados em dezembro e em janeiro um pouco mais elevados e outros aqui um pouco menores aqui, como a partir de abril, né? Uma melhora aqui no Dia das Mães, mas dentro ali da expectativa o fundo dilui isso durante, o resultado gerado maior e dilui numa distribuição linearizada durante o semestre. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica a estimativa de rendimento, então o fundo prevê aí dentro antes dessa venda concluída, né, dessas participações, entre 78 e 82 centavos de distribuição para o próximo semestre. Essa é a expectativa, que está o
o gráfico, inclusive, né? Essa expectativa foi aumentada aqui em maio. E o fundo, então, dentro dessa expectativa de distribuição entre 82 e 78 centavos. Mais para baixo a gente verifica a rentabilidade, o fundo segue aumentando o valor, né, de mercado. Então iniciou junho a 117,18 e fechou a 118,85, uma alta de 1,4% na variação da cota, distribuiu em torno de 0,7% de rendimento. Então a rentabilidade bruta total 2,2% nesse período, né? Menor do que o IFIX, mas o fundo já tinha aumentado muito de valor no mês de maio, né? Teve uma rentabilidade muito alta nesse período e agora praticamente manteve ali o valor de maio. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica as negociações no mercado. Então o fundo teve está com o valor de mercado de 2,2 bilhões, estão pagando aquela menor taxa lá de cima, né? O número de cotistas ultrapassou 254 mil. Então se inscreva aí no canal. E também volume, negociação foi muito alto nesse período, praticamente dobrou não, né? Mas aumentou bastante aí nesse período, né? Em torno aí de 3,1 para 4,6 volume médio diário negociado. E isso justifica-se mais pelo giro de cotas aqui, ó, muitas cotas sendo negociadas. Então essa liquidação aí no mercado acabou aumentando nesse período. E mais para baixo a gente verifica aqui a carteira do fundo atual. O fundo hoje tem quase 3 bi em ativos, né? Como a gente verifica aqui esses dois valores, e aqui as obrigações do fundo, né, também elevadas também, né? O fundo tem um patrimônio líquido aqui de 2,1 bilhões, né? O fundo está aqui, está com uma alavancagem total, né? Obrigações aí que somam 800 milhões de reais, né? Em dívidas. Então, dívidas aí que o fundo tem atualmente. E mais para baixo a gente verifica onde estão essas dívidas, né? Aqui mais para baixo então a gente verifica, o fundo tem aqui alguns CRIs, né? Diversos CRIs aqui indexados a IPCA, a taxa referencial, a taxa DI, a 100% do CDI. Então o fundo tem aqui algumas dívidas, principal portfólio ANCA, 68% da dívida é do portfólio ANCA, 468 milhões de reais foi essa operação, né? E que elevou bastante então aí a alavancagem atual do fundo, né? Mas o fundo tem tido bons resultados aí. Importante é que o imóvel fique ocupado, né? Para cobrir inclusive as dívidas adquiridas, né? E a gente verifica que essas operações em shopping centers, sendo bem localizados em grandes capitais, em grandes cidades, é muito difícil de uma operação dessa dar errado, a não ser que a inflação aí exploda, né, de uma forma em que fique impagável essas operações, né? Mas caso contrário, permanecendo aí a situação econômica atual, e o fundo mantendo aí a ocupação, não tem muitos problemas aí com relação a essas alavancagens, essa é a minha opinião. Bom, mais para baixo os indicadores operacionais. Então a gente verifica aqui os resultados operacionais do shopping center, né? Então o fundo teve aqui um resultado de caixa de mais de R$ 83 por metro quadrado, crescimento de quase 6% em relação ao mesmo período do ano passado, aumentou inclusive em relação ao mês de abril, ao mês de março. As vendas totais também aqui em maio foi de 295 milhões de reais, uma alta de 7,6% em relação a 2022. A gente verifica que também as vendas aqui, as vendas por metro quadrado reduziram, mas as vendas totais aumentaram, né? Então, curioso aqui, mas não tem muita explicação. Inadimplência líquida do fundo atual 2,8%, e aqui em relação ao mesmo período do ano passado teve uma redução aí de 0,4 pontos percentuais. E desconto do fundo, né? Atualmente o fundo tem aí 2,1% do faturamento total do portfólio, dentro aí dos sistemas de desconto dos contratos, né? Muito menor do que estava no passado, né? Período aí de incerteza ainda em relação ao período pandêmico, mas esse período agora de 2023 aí próximo ali de uma média de 2% desses descontos. E taxa de ocupação do fundo está atualmente a 92%, né? Uma das menores aí que eu já vi aqui do fundo, e a menor dos últimos 12 meses, tá? Então
ficar de olho nisso aqui. Eu acho que o ideal é estar sempre acima dos 90%, mas o que a gente vê aí dentro do shopping center é uma média de 95% de ocupação. Então o VISC 11 está abaixo dessa média que a gente observa nos shopping centers aí que a gente acompanha aqui no canal. Aqui são outros indicadores aqui, aluguel das mesmas lojas, venda das mesmas lojas, né, e o fluxo de veículos nesse período. E aqui o resultado por ativo do portfólio. Então, normalmente esses resultados são atrelados às participações que eles têm em cada um dos shoppings, né? Então, ele tem aqui uma participação de 100% no Prudente Shopping, quase 100% na Praia da Costa. Então, tem os maiores nós aqui, esses que o fundo tem uma participação maior, né? E em São Paulo, 35% do portfólio do fundo está no estado de São Paulo. Aqui é por administrador, né? O fundo atualmente agora então tem a Ancar, portfólio da Ancar, 25% da receita vem desse portfólio administrado pela Ancar. E o NOI por participação, minoritário 64% de participação e de controle 36% em relação à participação nos shopping centers. Aqui são os shoppings então do portfólio, então o fundo tem 100% no Prudente Shopping, como eu falei, quase 100% no Praia da Costa, e outras participações que a gente verifica aqui menores, participações de controle e de minoritário em diversos shopping centers aqui. O fundo tem um portfólio bem vasto, né, de shopping centers aqui dentro do seu portfólio, bem distribuído aí pelo Brasil afora, né? Em poucos estados aqui ele não tem shoppings nenhum aqui dentro do seu portfólio. Então é isso aí. Relatório gerencial do VISC 11, então algumas novidades aí de vendas de shopping, possíveis ganhos de capital, né, expectativa de resultados, tudo nesse mesmo relatório gerencial. Espero que você tenha gostado do vídeo. Coloque suas sugestões aí nos comentários desse vídeo. E se você for cotista do VISC 11, eu não sou cotista, já fui um tempo atrás, não sou mais. Tenho outro fundo de shopping na minha carteira. Mas se você compartilhe com a gente aí se você gosta do VISC 11, o que você acha da sua expectativa aí para o futuro e também qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.